No Pará, a chuva não é só parte do cenário. Ela invade o jogo, ela muda o ritmo e muitas vezes decide o resultado. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Até que ponto dá pra jogar futebol em um campo completamente encharcado? Hoje você vai ver situações que foram além do limite. Gramados pesados, campos enlameados e decisões que até hoje geram discussão. Mas antes da gente começar, já se inscreve no canal, porque aqui você encontra histórias fortes do futebol paraense e brasileiro. Deixa o like pra fortalecer esse conteúdo e comenta aqui embaixo. Você acha que esses jogos deveriam ter sido adiados? Agora sim, se prepara, porque o que aconteceu nesses jogos não foi só futebol. Para entender tudo isso, a gente precisa falar de um fator que é decisivo no futebol paraense: o inverno amazônico. Diferente de outras regiões do Brasil, no Pará, a chuva não é ocasional. Ela é intensa, constante e muitas vezes imprevisível. E quando ela vem forte, não existe gramado que aguente. Os campos ficam pesados, a bola não rola, os jogadores escorregam e o jogo deixa de ser técnico para virar físico. Mas aí surge o grande problema. Mesmo nessas condições, muitas partidas continuam acontecendo, e é exatamente aí que começam as polêmicas. Vamos começar com o Paysandu. Em 2019, um dos episódios mais marcantes aconteceu. O Paysandu enfrentava o Independente no estádio Navegantão, mas o grande adversário naquele dia não era o time rival, era a chuva, uma chuva intensa, constante, que transformou o gramado em um verdadeiro lamaçal. A bola simplesmente não rolava, os jogadores tinham dificuldade até de ficar em pé, e mesmo assim, o jogo aconteceu. A decisão revoltou muita gente, principalmente o então presidente do clube, Ricardo Gluck Paul. Ele criticou duramente a arbitragem por permitir a realização da partida. Para ele, aquilo ultrapassava qualquer limite aceitável. E aí fica a pergunta: quem deveria ter tomado a decisão de parar o jogo? Correu pra bola, pé direito! É o que ele tá fazendo. Levantou o Dedé! Gol! Diego Matos cruzou, meteu na grande área, Nicolas! Gol! Cabeceio de novo! E se você acha que isso foi um caso isolado, o que aconteceu anos depois pode te surpreender ainda mais. Em 2022, o Paysandu voltou a enfrentar problemas sérios com o gramado, dessa vez no estádio Modelão, em Castanhal. Antes mesmo da bola rolar, já era possível ver que o campo não estava em boas condições, mas o pior ainda estava por vir. Durante o jogo, o gramado ficou completamente enlameado, a bola travava, o jogo não fluía, e o controle da partida se tornava praticamente impossível. E o resultado foi duro, uma derrota por 4-0. Mas mais do que o placar, o que chamou a atenção foi a revolta após o jogo. O técnico Márcio Fernandes não escondeu a insatisfação. Ele criticou as condições do campo e deixou claro que aquilo influenciou diretamente no desempenho da equipe. E aqui entra outro ponto importante: até que ponto o gramado interfere no resultado de uma partida? Brigou pela bola o Pecel, espirrou. Brigou pela bola o Juan, escorregou a zaga, olha a chance pro terceiro Juan, o toque! Voltou pro Daelson, lá vem cruzamento lá na área, olha a chance aí, emendada! Gol! Agora vamos falar do outro lado da rivalidade, o Remo. Em 2017, o clube viveu uma situação muito parecida. O adversário era o Cametá e o palco, o estádio Parque do Bacurau. As condições do gramado não eram boas e o Remo tentou adiar a partida, mas o pedido não foi aceito. O jogo aconteceu mesmo assim e isso gerou muita insatisfação, porque, mais uma vez, a sensação era de que o futebol estava sendo deixado em segundo plano. 6 anos depois, o problema voltou à tona, mostrando que essa não é uma questão pontual, é algo recorrente no futebol paraense. No segundo tempo, Jailson pegou a sobra e não teve conversa não. Tudo igual no estádio Parque do Bacurau. 3 minutos depois, Jailson quase virou o jogo. Bola na trave de Fernando Henrique. Mas nem sempre o problema é a lama. Às vezes, o detalhe está onde pouca gente percebe. Em 2019, o Remo enfrentou o Bragantino no estádio Diogão, em Bragança. E dessa vez, o problema não era a água, era o tamanho da grama. Isso mesmo, o gramado foi alvo de críticas por estar alto demais, o que dificulta a velocidade da bola e altera completamente o estilo de jogo. E novamente, o técnico Márcio Fernandes foi uma das vozes mais críticas. Esse tipo de situação mostra que um gramado ruim não é só aquele cheio de lama. Qualquer irregularidade pode impactar diretamente na partida. No escanteio, bola chegando para a área, a cabeçada! Gol!
Mas nem tudo é problema. Nos últimos anos, o futebol paraense também começou a dar sinais de evolução, e isso passa diretamente pela melhoria dos gramados. Hoje, já é possível ver uma realidade diferente em alguns estádios importantes do estado, como o Estádio Mangueirão. Após a reforma, o estádio passou a oferecer uma estrutura muito mais moderna, com um gramado de qualidade, digno de grandes jogos. Outro exemplo é o novo Estádio Modelão, que passou por melhorias e hoje apresenta condições bem melhores em comparação com episódios polêmicos do passado. E não podemos deixar de citar o Estádio Baenão, a Casa do Remo, que também evoluiu bastante e hoje oferece um gramado muito mais regular e competitivo. Esses avanços mostram que, sim, é possível melhorar. E mais do que isso, mostram que o futebol paraense está buscando crescer, se modernizar e oferecer um espetáculo cada vez melhor dentro de campo. Mas mesmo com essa evolução, ainda fica a reflexão. Será que todos os estádios estão preparados para enfrentar o inverno amazônico? O futebol paraense é apaixonante. Tem tradição, tem rivalidade, tem história, mas o desafio continua: equilibrar a força da natureza com a qualidade do espetáculo. Porque no fim das contas, não é só sobre chuva, é sobre respeito ao jogo, respeito aos atletas e respeito ao torcedor. Agora eu quero saber de você. Esses jogos deveriam ter sido adiados? Ou isso faz parte da realidade do futebol paraense? Se você curtiu esse conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui a gente traz o futebol como ele realmente é, sem filtro.